Aleluia! Santo e tremendo é o Senhor, digno de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração. O nosso Deus é maravilhoso, Ele é incomparável. Ah, como é bom poder confiar num Deus de amor e de infinita misericórdia. Deus abençoe a cada irmão que está entrando. Deus abençoe, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero saudar vocês nesta noite com o decreto de 1993. Esse decreto está registrado no trono do Altíssimo. Esse decreto que foi gerado por muitos anos em jejum, em lágrimas, em súplicas, em adoração. Esse decreto foi gerado neste Brasil de uma forma tremenda, de uma forma poderosíssima. Amém. E vamos fazer lembrado ao nosso Deus esse decreto que foi gerado no templo, que foi gerado no a sós com Deus, que foi gerado no culto doméstico, que foi gerado nas reuniões de mulheres, de homens, de jovens. Meu Deus, que coisa tremenda. Esse decreto está diante do nosso Deus Yahvé. E a Bíblia declara que devemos fazer lembrado ao nosso Deus as suas promessas. Então eu quero abençoar você, meu irmão, você, minha irmã, com esse decreto. As vossas eiras se encherão de trigo e os vossos lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador e pelo devorador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome de Yahvé, vosso Deus, que tem procedido maravilhosamente convosco. E o povo de Yahvé jamais será envergonhado. Então, queridos, esse nosso Deus, Ele é fiel. A sua fidelidade vai além das nuvens. A sua fidelidade não tem fim. E essa fidelidade dele vai se materializar na sua vida, na sua família, na sua cidade, na sua nação e na igreja. Porque ainda que sejamos infiéis, o nosso Deus Yahvé permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Amém. Receba no seu coração essa palavra de vida. Receba no seu coração ânimo, força, vigor. Receba no seu coração coragem. Receba no seu coração ousadia. Receba paz. Receba alegria. Receba da presença gloriosa do Espírito Santo. Essa presença que preenche todas as coisas. Essa presença que nos satisfaz. Essa presença que cura, que liberta, que transforma.
que a presença do Senhor Jesus, que enche o coração de luz, domine a sua casa, domine a sua vida, domine a sua cidade, domine o seu estado e domine o nosso lindo Brasil, que pertence ao Senhor Jesus. E queridos, hoje nós iremos ministrar no capítulo 17 de 1 de Samuel. E vamos falar da vida do rei Davi, o menino Davi, o corajoso Davi. E nós vamos receber aquilo que o Espírito nos ministrou nesse texto. Amém? Amém? E eu gostaria que você, em casa, tomasse a sua Bíblia e abrisse aí no capítulo 17 do livro de 1 de Samuel. Amém? Aleluia. 1 de Samuel. Que maravilha. Bendito seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus: os filisteus ajuntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó, que pertencia a Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá e prepararam o ataque contra os filisteus. Os filisteus estavam em um monte e os israelitas em outro. Um vale os separava. Então saiu um guerreiro do acampamento dos filisteus, cujo nome era Golias de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, aproximadamente mais de 2,70 metros. Um gigantão, hein? Mais de 2,70 metros de altura. Ele tinha um capacete de bronze na cabeça e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 5.000 ciclos, 90 quilos, o capacete de Golias. Meu amado Jesus, 90 quilos na cabeça. Também usava caneleiras de bronze e um dardo de bronze nas costas. A haste da sua lança parecia com o eixo de um tear, e a ponta da sua lança pesava 600 ciclos de ferro. Seu escudeiro ia à sua frente. A ponta da lança pesava 12 quilos. Uma força inimaginável, né? A força de Golias. Um homem habilitado para a guerra. Soberbo, orgulhoso e se considerava o infalível, o imbatível. Ele então parou e gritou às tropas de Israel: por que armastes a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que me enfrente. Olha o que temos aí. Nós temos um homem chamado Golias, um guerreiro do exército filisteu. Ele por si só se bastava. Ele sozinho enfrentava uma tropa. Ele sozinho enfrentava um exército. Olha o que ele está dizendo.
Ele está reclamando porque o povo de Israel se armou para a batalha. O exército de Israel era o exército do Deus Todo-Poderoso aqui na terra. E esse exército se armou para a batalha, se preparou para enfrentar os filisteus. Então, quem aparece? Quem aparece é Golias. E ele declara: não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Ele não reconheceu que o povo de Israel era servo do Deus Todo-Poderoso. Mas ele chama os soldados de servos de Saul. Em parte, sim, mas na verdade ali estava o exército do Deus Todo-Poderoso, comandado por Saul. Agora veja bem, ele não quer lutar contra o exército. E por que ele não quer lutar contra o exército? Porque ele não respeita a Saul. Porque ele não tem respeito pelo exército de Saul. Ele achava que ninguém ali no exército de Saul era páreo para ele. Então, o que é que Golias vai falar? Vai desafiar as tropas de Israel, declarando: escolhe dentre vós um homem que me enfrente. Eu só quero um homem para me enfrentar. Será que vocês possuem este homem para me enfrentar? Escute bem. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos vossos servos. Mas se eu vencer e o matar, sereis nossos escravos e nos servireis. Amados, guarde no seu coração uma coisa. O inimigo nunca cumprirá uma palavra que ele profira. O inimigo é mentiroso. O inimigo é pai da mentira. Ele não cumpre acordo se ele é o derrotado. Ele não cumpre acordo. Ele está dizendo: dá-me um homem. Se eu o vencer, vocês serão meus escravos. E vocês me servirão. Mas se eu for derrotado, se o homem que você apresentar me vencer, nós, os filisteus, seremos seus escravos e vos serviremos. Desde quando o inimigo respeita acordo? Desde quando o inimigo cumpre palavra? Queridos, eu vou tomar aqui a pessoa de Golias como sendo a potestade que nós estamos enfrentando no Brasil. Eu vou bater nessa tecla porque eu tenho convicção em Deus daquilo que eu estou falando. Eu não estou inventando, eu estou falando algo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. Nós estamos em batalha contra o Golias comunismo. O Golias comunismo. Ainda que esse Golias comunismo esteja comunado com outras forças malignas, ele é o carro-chefe. Ele é o Golias que tem que ser vencido. Porque quando Golias é vencido, a tropa toda é destruída. Mas enquanto Golias não for vencido, essa tropa grita e grita, faz e acontece. E diz: eu mando,
eu posso, eu faço, eu aconteço. Mas nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, nos levantar, como Davi se levantou, e encarar o nosso inimigo, e saber quem é o nosso inimigo, e dar o nome ao nosso inimigo. Temos que dar o nome ao nosso inimigo, porque quando nós detectamos quem é o nosso inimigo, nós faremos a estratégia correta para derrotar o inimigo. E nós atiraremos no alvo certo. Não gastaremos munições. Não estaremos atirando para todo lugar. Nós iremos posicionar a linha de frente, os soldados de elite de Davi, para atirar de modo certeiro. Então nós precisamos, amados em Cristo Jesus, ter essa consciência, esta convicção de que a nossa luta é contra o comunismo. Há uma tentativa de Satanás em dominar o Ocidente inteiro com o comunismo. O principado que domina a China não está brincando. O principado que comanda a Venezuela também não está brincando. O principado que domina Cuba não está brincando. O principado que controla, domina a Rússia, não está brincando. A nossa luta não é política. A nossa luta é espiritual. Nós estamos lutando com forças espirituais da maldade. O nosso inimigo tem nome. E nós precisamos nos levantar contra este inimigo e contra-atacá-lo na força e no poder do Senhor, usando as armas que Deus tem nos dado para derrotá-lo. Irmão, Satanás tem medo de oração. Satanás fica possesso quando um grupo de mulheres de Deus, de homens de Deus, se levantam para orarem. Satanás tem pavor da irmãzinha da madrugada que ora ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Satanás odeia a igreja que ora. Ele não se preocupa com festas. Ele se preocupa com a igreja que ora, porque ele sabe que quando há oração, ele é derrotado. Ele sabe o que a oração é capaz de fazer. Ele sabe que pela oração, Moisés, na autoridade do Deus Todo-Poderoso, destruiu os poderes das trevas no Egito. Ele sabe que pela oração, Josué conquistou a terra de Canaã. Ele sabe que pela oração, Davi derrotou os seus inimigos. Ele sabe. Ele sabe. Ele odeia uma igreja que ora. E ele fará de tudo para impedir que nós sejamos um povo de oração, que nós sejamos um povo da palavra. Ele fará tudo para que distraiamos, sejamos pessoas distraídas, que não percebamos. Ele quer que isso aconteça. Ele quer distrações. Distrações. E nós precisamos, irmãos, acordar.
Porque estamos num tempo de guerra. Estamos num tempo de guerra. E o tempo de guerra é um tempo que todos, sem exceção, devem se posicionar. Porque o inimigo não está brincando. Tempo de guerra é tempo de você se colocar na posição que Deus te chamou e dessa posição você lançar as bombas que o Senhor colocou nas suas mãos. Então, queridos em Cristo, Golias, ele é terrível. O Golias que eu estou falando, ele é terrível. O Golias que eu estou falando, que é o controle da nação brasileira. O Golias que eu estou falando, que é o caos desta pátria, que é a derrocada do governo. O Golias que eu estou falando, que é a destruição das famílias. O Golias que eu estou falando, que é o avanço da ideologia de gênero nas escolas. O Golias que eu estou falando, que é violência crescente mais e mais no país. O Golias que eu estou falando quer que o suborno, a corrupção continue reinando na política nacional, governamental, municipal. O Golias que eu estou falando, que é uma igreja apática, que é uma igreja surda, muda, que é uma igreja misturada com o mundo, que é uma igreja que não sabe discernir o tempo e as estações, que é uma igreja dominada por uma mentalidade carnal, pagã, humanista. Então nós precisamos saber que o general a quem servimos e seguimos é Jesus Cristo de Nazaré. E esse general que é Jesus Cristo de Nazaré, ele já esmagou a cabeça de Satanás. Ele já expôs todos os Golias ao desprezo. Ele já despojou os Golias de nações, os Golias de estados, os Golias de continentes, o Golias de cidades. Ele já destronou todos os Golias. Não importa onde esses Golias estejam, todos eles já foram destituídos da posição, já foram escandalizados, dominados, aprisionados, já perderam a batalha. Não tem autoridade para escravizar nenhuma pessoa no planeta Terra. Não tem autoridade para escravizar cidades, famílias, estados, nações, instituições. Esses Golias, eles são impostores. Eles são guerrilheiros perversos que não se dão por vencidos. Por esse motivo, você vê aqui no Brasil essa batalha intensa dos perdedores não reconhecer a vitória das urnas. Porque guerrilheiro não reconhece vitória de ninguém. Guerrilheiro não respeita acordo em nenhuma situação. Guerrilheiro sempre tira vantagem. Guerrilheiro sempre quer o poder. Guerrilheiro quer o trono. Guerrilheiro quer escravizar uma nação, quer escravizar um estado, quer escravizar um povo, quer escravizar uma região. Não importa o nível da escravidão, ele quer impor essa escravidão. Aí ele impõe a escravidão da seca, a escravidão da pobreza,
a escravidão da cultura, a escravidão da religião. Ele impõe a escravidão do analfabetismo. Mas há poder no nome de Jesus. Nós fomos levantados para quê? Para destruir Golias. Nós fomos levantados para impor a Golias a sua derrota. Porque Jesus, o Cristo bendito, o general de guerra, ele entregou à igreja uma armadura. E a nossa armadura não é a de Golias. A nossa armadura é a de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. A armadura de Golias pode impressionar, mas a armadura de Golias está destruída. A armadura de Golias já lhe foi arrancada. Ele não tem mais armadura. A Bíblia declara que Jesus, o mais valente, entrou na casa do valente e arrancou a armadura. Meus irmãos, dê um glória a Deus aí. Dê um glória a Deus aí. Você já pensou? Se Golias não tem armadura, você pode jogar a sua lança de qualquer lado. Vai tocar, vai atingir nesse maldito, porque ele não tem como se defender. Agora eu e você temos toda a armadura de Deus, aleluia! Nós estamos revestidos com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, oh aleluia, com o cinto da verdade, com o escudo da fé, e com esse escudo da fé podemos destruir todos os dardos inflamados do Golias. Nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aleluia. E com essa espada, nós podemos decepar a cabeça do Golias. Nós temos, amados irmãos, nós temos a oração no Espírito. E podemos orar em todo tempo. Não importa a hora do dia, não importa as circunstâncias. Nós podemos nos trancar no meio de uma multidão e conversar com o Espírito Santo. E abrir a nossa boca. Oracanda mana shurianda namahai. Kikorabashirianda kakona hitebe. Honishanda labacaia. Wassalabacana manahaya. Se não estivermos falando em línguas, podemos falar em português no Espírito. Orar a oração que o Espírito quer que oremos naquele momento. Oh, meus amados irmãos, Deus, Yahvé, não nos mandou para a guerra despreparados. Ele não nos trata como Urias. Nós não somos Urias na batalha. Davi pode ter mandado Urias para o pelotão errado, mas Deus não manda nenhum dos seus filhos para o pelotão errado. Ele posiciona cada um no pelotão que ele equipou e preparou. O que Deus não quer é que nós invejemos aqueles que estão no pelotão da linha de frente e queiramos tomar o lugar dele. E Deus não quer que nós nos acovardemos quando somos chamados a estar no pelotão da linha de frente e queiramos retroagir, retroceder e ir lá para a retaguarda. Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus fiel, reto, justo. Então, quando ele coloca você no pelotão X ou Y, ele colocou você no pelotão certo. E é ali que você deve batalhar. É dali que você deve enviar as bombas contra o Golias. E é dali que você sairá vencedor. Mas se você fazer a sua própria vontade, ir para um pelotão que Deus não lhe colocou, então Deus não é responsável. Deus não será responsável pelas bordoadas que Satanás, que Golias irá dar a você. Então, meus queridos, entendamos
Veja que o nosso general Jesus Cristo de Nazaré, ele nos entregou além da armadura, ele entregou a você e a mim o quê? As armas poderosas nele, as armas da direita, as armas da esquerda, armas poderosíssimas que destroem fortalezas mentais, anulam todo engano, todo sofisma do maligno. Armas poderosíssimas que são capazes de trazer cada pensamento cativo à obediência de Cristo. Nós estamos, amados, no pelotão que Jesus nos colocou, fazemos parte do seu exército. O general é ele. E ele nos deu autoridade. 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 Escute, autoridade. Para pisar o quê? Para pisar serpentes e escorpiões. E contra todo o poder do inimigo. Não importa os estratagemas de Satanás. Não importa o que o inimigo vai criar, vai inventar, vai estabelecer. A Bíblia declara que essas armas que ele nos deu, que esta autoridade que ele nos deu, tem o poder de desfazer as obras malignas, de destruir. Sabe o que é destruir? Pá! Destruir todo o poder de Golias. Mas é todo. Não é uma parte, não. Não é 50%, não. Não é 30%, não. Nem 90%. É todo o poder do maligno. O problema não está em Deus. O problema está em uma igreja que não toma posse da autoridade que recebeu em Cristo Jesus. Que permanece neste mundo, nesse tempo presente, olhando o mundo como o turista olha. Olhando o mundo como um artista olha. Olhando o mundo como um escritor romântico olha. Não, meus irmãos, pelo amor de Deus, vamos sair dessa. Em nome de Jesus. Nós temos que ver como Deus quer que vejamos. Amém? A nossa posição é de profetas. Os nossos olhos, a nossa visão tem que ser uma visão profética, uma audição profética. Golias, o Golias do comunismo não está brincando. Deus removeu do trono, mas Ele deseja que a sua igreja se levante e remova da terra, remova dessa terra a corja de demônios que foram espalhados neste país. Deus deseja que nós destruamos as Jericós do comunismo. Deus deseja que nós destruamos as Ais do comunismo. Deus deseja que nós nos levantemos com a autoridade dele, na dependência do Espírito Santo, e destruamos os paiós do comunismo. Ele disse que a terra é nossa. Ele já nos prometeu: onde puser a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado por herança. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas e não te espantes, porque Yahvé teu Deus é contigo por onde quer que andares. Veja que Deus disse para Josué: ninguém te poderá resistir. E Jesus também diz a mesma coisa para mim e para você. Ele diz: dou-te autoridade para pisar de serpentes e escorpiões
e contra todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. É palavra de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, eu e você temos que nos levantar e nos posicionar. Eu amo Davi, e você vai ver por esses dias como aquele menino se posicionou. E porque ele se posicionou, o Golias foi destruído, derrotado. Agora veja bem, veja o que diz aqui, ó. E o filisteu disse mais, isso é Golias, versículo 10. Desafio hoje, olha que ousadia, desafio hoje as tropas de Israel. Mandai-me um homem para que nós dois lutemos. Olha o que ele está dizendo. Golias está desafiando as tropas de Israel. Ele está desafiando Saul. Ele está desafiando o comandante, toda a hierarquia do militarismo em Israel. Golias está desafiando. Mas acima de tudo, Golias está desafiando ao Deus eterno, ao Deus de Israel. E a Bíblia diz que ninguém que contende contra Deus tem paz. Ninguém, absolutamente ninguém. Todo aquele que contende contra Deus andará em angústia. Escute, meus amados irmãos, nós estamos trazendo esse texto e mostrando que esse Golias no Brasil também tem desafiado a tudo e a todos. E assim como Saul se intimidou, Saul amarelou, Saul recuou, Saul estremeceu, Saul não se viu capaz, e ele era um guerreiro treinado na batalha, mas Saul não se sentiu capaz de lutar contra Golias. Nem nenhum dos seus soldados se sentiram capazes de lutar contra Golias. O que isso fala? Isso fala de uma igreja, de um exército que não sabe quem ele é, não sabe o Deus que ele serve e não sabe a autoridade que ele tem. Isso fala de uma igreja que não conhece o Deus a quem ela serve, que não conhece o poder e a autoridade que este Deus Todo-Poderoso delegou a ela, que não conhece as armas que tem e não sabe usá-las, que não conhece o poder da espada que Deus colocou em suas mãos. Não conhece. E porque não conhece, treme. Porque não conhece, estremece. Porque não conhece, recua. Porque não conhece, se esconde. Porque não conhece, se cala. O inimigo falou 40 dias, de manhã e à tarde. De manhã e à tardezinha. Você já pensou que é um homem só, o inimigo, desafiar o exército do Senhor Deus Todo-Poderoso? 40 dias consecutivos. 40 dias desafiando, desafiando, desafiando. Vinha pela manhã e vinha pela noite desafiar o exército de Deus. E em 40 dias ninguém se levantou.
Saul não montou nenhuma estratégia para derrotar Golias. Queridos, nós dependemos do Senhor. Sem o nosso Deus, nada podemos fazer. Sem a dependência do Espírito Santo, você não pode fazer nada. Eu não posso fazer nada. Nós temos que ser sinceros diante do Senhor. Pegar toda a estratégia que foi elaborada nos gabinetes com a mente carnal, com a mente deste mundo, não uma mente no trono. Nós temos que ser sinceros. E Senhor, está aqui, ó. Está aqui. Tudo aquilo que eu inventei. Tudo aquilo que eu inventei, que eu criei, que eu acreditei. Senhor, eu fui buscar recursos no mundo. Eu fiz curso para falar bonito, para convencer pessoas, para tirar lágrimas dos olhos de pessoas que não querem chorar, tirar gritos de quem não querem gritar. Senhor, eu fui buscar técnicas na psicologia para mexer com as emoções das pessoas. Senhor, eu peguei outra palavra que não era tua, misturei com a tua palavra. A minha pregação é tão somente de frases de efeitos. Eu não amo a multidão coisa nenhuma, eu amo o poder, eu amo a glória, eu amo a fama, eu amo o dinheiro, eu amo aquilo que essas ovelhas podem me proporcionar, mas eu estou cansado disso. Olha, Senhor, tu permitiste que um vírus invisível, pequeno, já destruísse milhares no mundo e milhares no Brasil. Eu não posso sair desse tempo pensando do mesmo jeito, fazendo igreja do mesmo jeito. Senhor, eu saio do caminho, porque eu não posso vencer Golias com a minha força. Eu não posso vencer Golias com a armadura de Saul. Impossível vencer Golias com a armadura de Saul. A armadura de Saul é carnal. E eu não posso vencer a Golias nenhum com a armadura de Saul. Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo. E eu quero fazer a igreja do teu jeito. Eu quero fazer a igreja do teu jeito. Eu quero voltar. Voltar aos evangelhos. Voltar a ouvir Jesus. A observar Jesus. Eu quero comer de Jesus. E eu quero fazer a igreja no modelo de Jesus. Porque no modelo de Jesus os Golias serão vencidos. Mas no modelo de Saul, Golias vai gritar por 40 dias e 40 noites. E nós iremos ficar aqui acuados, sem condições de avançar em nada. Porque nós temos medo de Golias. Nós perdemos a visão da tua grandeza, a visão do teu poder, e nós maximizamos a pessoa de Golias. E achamos que Golias é imbatível, é invencível. E que ninguém é capaz de derrotá-lo. Queridos irmãos, nós precisamos nos arrepender, porque muitos dos avanços que foram feitos pelo comunismo no Brasil é porque nós nos calamos. Nós só ficamos despertados quando o pastor Silas Malafaia começou a abrir aquele bocão que Jesus deu a ele. Aí quando ele começou a gritar, a
falar, aí aqueles que gostam um pouquinho de política começou a ouvi-lo. Começou a ouvi-lo. E a ficha foi caindo. E a ficha foi caindo. Porque uma igreja, amados, calada, ela será derrotada. Porque o mundo aí fora ganha pelo grito. São ideias que são alimentadas, decantadas, faladas, proclamadas. E uma das estratégias do comunismo é falar mentira milhares de vezes, até que todos se convençam de que aquela mentira é verdade. Agora escute o que eu quero dizer para você. Uma mentira nunca, absolutamente nunca se tornará verdade. A mentira procede de Satanás. E a mentira sempre será mentira. E a verdade procede de Deus. Sempre será verdade. Mas, quando os bons se calam, o mal prospera. Jesus disse, se esses se calarem, as pedras clamarão. Então, quando você tem uma mídia que fala todos os dias, os enganos de Satanás, e a multidão sentada nos sofás da sua casa, ouve sem nenhuma reação, uma reação de repúdio, uma reação de crítica, uma reação de confronto. Não! A maioria, a grande maioria assiste de forma passiva. O que vem da televisão assiste de maneira passiva. O que vem de filmes assiste de maneira passiva. O que vem dos livros lê de maneira passiva. Aí Satanás, que é espertíssimo, vai lançando em dosagem homeopática os venenos na mente e vai tomando espaço. E de repente, aquilo que você aprendeu na igreja que era errado, que é pecado, que é uma abominação ao Senhor, você começa a dizer, não é bem assim. Não é bem assim. Eu sou livre. Eu tenho o direito de ser o que eu quero, de fazer o que eu quero. Deus me fez livre. E aí começa. Liberdade, irmãos, significa obediência ao Criador. Você só é livre quando você obedece ao seu Criador. Mas quando você parte para o caminho da desobediência, você é escravo. Ainda que você grite, sou livre. Mentira, você é um escravo. O movimento hippie gritou paz e amor. Mas cadê a paz? Cadê o amor? Mentira, engano das trevas. O que temos como resultado do movimento hippie? Drogas, sexo desenfreado, filhos sem pai. Mas gritavam, liberdade! Mentira. Mas por que eles foram ouvidos? Porque a igreja se calou. A igreja se calou. Quando os bons se calam, os maus prevalecem. E omissão é pecado. Omissão é pecado. E nós temos que ser trombeta de Deus na terra. Fica as suas crianças, os seus adolescentes, na mão desses youtubers que são mundanos, mentalidade pervertida. E o seu adolescente, a sua criança, está sendo alimentado por um pensamento contrário a Deus.
E você não fala nada? O que é que tem? O que é que tem? É que mais tarde você vai ver os resultados dessa semeadura. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que entra na sua criança de lixo vai sair um dia numa montanha de lixo que ele vai vomitar contra você, contra a igreja, contra a sociedade, contra o professor, contra os avós, contra os mais velhos. Porque o lixo entrou. Mas o lixo tem que sair. E vai sair um dia numa violência sem precedentes. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar. E mesmo quando for velho, não se desviará dele. É aos pais que Deus vai cobrar a educação dos seus filhos. É ao pastor que Deus vai cobrar as almas das ovelhas. Você pode ter certeza disso, meu irmão, minha irmã. Então, escute bem. Golias falou e foi ouvido. 40 dias e 40 noites, falando idiotice, amedrontando um exército. E porque aquele exército se calou, aquele exército ficou paralisado. Porque o medo paralisa, o medo inibe, o medo mata, o medo adoece. E a palavra de Deus declara, eu não vos dei espírito de medo, mas eu vos dei espírito de temor, de moderação e alegria no Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, vamos ficar por hoje por aqui, guardando no coração que o seu inimigo no Brasil hoje é o Golias comunismo. Golias tem armadura. Golias fala muito. Pragueja, fala e fala e fala e fala. E se você não resistir às falas de Golias, você vai ficar como Saul, amedrontado. E todo o exército amedrontado. Quantas pessoas que ouviram o Golias pela mídia morreram de medo, de pavor, de depressão, de suicídio. Porque essa multidão foi alimentada pelos vômitos de Golias todos os dias. Morreu tanto, matou tanto, velho tem que morrer, eu sei disso, que morreram. Mas muita gente morreu de ataque do coração, de suicídio. A diabetes foi lá para cima. A pressão subiu. Olha, houve uma confusão. Porque Golias vomitou e vomitou e vomitou. E amedrontou e amedrontou. E paralisou e paralisou. E mesmo as igrejas, sabendo da verdade da palavra, se deixou ser alimentada pelos vômitos de Golias. Mas louvado seja Deus pelos Davis que Deus levantou nessa nação para dizer, minha gente, acorda, 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 acorda. Não é bem assim. Jesus está conosco. Queridos, vamos orar. Eu amo a Jesus. E eu sei que esse Golias não irá prevalecer. Porque Deus está desmascarando ele de uma forma sem precedente. E os paiós serão todos destruídos. As fortalezas serão aniquiladas. Esse Brasil é do Senhor Jesus. Amém? Nós não iremos
ouvir Golias falando passivamente. Alto lá, Golias, alto lá. Você vai ouvir agora o que Deus está dizendo. Você vai ouvir agora as promessas do meu Deus, a sentença do meu Deus sobre você. É assim que se fala. Então, queridos, amanhã retornaremos nesse texto, porque Deus tem muita coisa gostosa a nos ministrar, porque Ele está nos equipando para que nós nos levantemos na força do seu poder e conquistemos o território que nos pertence. Esse território é nosso. Não tem filisteu, não tem amorreu, não tem cananeu, não tem perezeu, não tem ferezeu. Não tem. Não tem nenhum desses povos que permaneça nessa terra. Porque Deus nos deu por herança. E o Brasil é do Senhor Jesus. Amém? Pai, nós queremos te exaltar. Porque tu és o nosso Deus forte. Tu és o nosso Deus forte. Tu és o general de guerra. Tu és Yahvé Sabaote. Tu és aquele que equipa a tua igreja. Tu és aquele que vai à frente da tua igreja, abrindo os portões de ferro, quebrando os ferrolhos de bronze. Tu és aquele que faz um trilho novo no Brasil para a igreja marchar. Ó Pai, em nome de Jesus eu oro, para que a tua palavra da verdade inunde o nosso coração, para que nós sejamos, ó Deus, fortalecidos na tua força, no teu poder, que a revelação da tua palavra flua dentro de nós, que nós nos levantemos na tua autoridade e conquistemos o território que o Senhor já nos deu por herança. Que não permitamos que Golias vomite os seus impropérios sobre nós, sobre a tua igreja, sobre a nossa terra. Que nós não fiquemos calados, nem amedrontados diante das ameaças de Golias, mas que saibamos que tu és o Deus eterno, tu estás conosco como poderoso guerreiro. É o Senhor que nos fará triunfar. É o Senhor que vai cumprir cada uma das tuas promessas para com esta nação. Tu és o mesmo. O Senhor faz parar o sol e faz parar a lua, mas a tua vontade se manifestará nesse Brasil. Não existirá um único território que o comunismo domine na nossa nação. Nós iremos ver, meu Deus, o Nordeste totalmente liberto, completamente liberto do domínio das travas, do domínio do comunismo. Essa região é minha, eu tenho autoridade sobre ela, e eu declaro que Golias não irá prevalecer no Nordeste. Oh, a espada da tua vingança levantada para decepar a cabeça de Golias e estabelecer a tua vitória, Senhor Jesus, sobre toda a região Nordeste. Confessamos em fé, em nome de Jesus, que todo o reduto do comunismo no estado de São Paulo cairá por terra terminantemente. Oxabi que andou sorroa, tirianda labacante ni rohaxe, idelebequeteribanaia, washikatatuhu, baselebenequeterebaia, dando cucuantalamanacaia, todo triângulo de fortaleza ali no ABC. Nós destruímos as vértices desse triângulo na autoridade do nome de Jesus e declaramos que todo trunfo vai cair por terra na autoridade do nome de Jesus. Proclamamos libertação
na cidade de São Paulo. Proclamamos libertação em cada cidade do estado de São Paulo. Confessamos que o estado de São Paulo não ficará escravo do comunismo, nem das ideologias comunistas, mas o estado de São Paulo será liberto pelo poder que há no nome de Jesus. Nós proclamamos, ó Senhor, libertação. Os paióis das trevas serão destruídos nesta nação. As ais serão derrubadas. As Jericós serão conquistadas. Não haverá uma única cidade, Senhor, que não seja conquistada que pelo teu evangelho, pelo teu poder. Pai, nós oramos pela igreja, para que o Senhor traga de verdade arrependimento nos corações dos pastores, no coração das lideranças, porque muitos vestiram, Senhor, a armadura de Golias. Muitos buscaram, Senhor, estratégias, ó Deus, em Golias. Estratégias, Senhor, no mundo, estratégias na carnalidade, no humanismo, nos cursos, ó Deus, universitários. Muitos, ó Deus, foram buscar estratégias que se usam, Senhor, lá nas indústrias, lá no comércio, Senhor, lá nas universidades, onde mentes humanas, mentes que não reconhecem ao Senhor como Deus Todo-Poderoso, arquitetaram, Senhor, projetos humanos, e a igreja trouxe esses projetos para dentro dela, Senhor, achando que isso funcionaria. Pai, a tua palavra declara que sem o Espírito Santo nada podemos fazer, nada, absolutamente nada. Queremos voltar ao modelo de Jesus, queremos voltar ao Evangelho, queremos voltar ao livro de Atos, queremos voltar à tua palavra de poder, queremos voltar à dependência do teu Espírito Santo, queremos voltar a ouvir a tua voz, como Paulo ouviu, como Pedro ouviu. Queremos, ó Deus, as estratégias do teu coração, do teu trono. Senhor, tenha misericórdia de nós. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor. Liberta-nos de nós mesmos. Remove os medos de saúde sobre nós. Remove os medos do exército de Israel de sobre nós, Senhor. Nós queremos, ó Deus, confiar em Ti, saber quem Tu és, saber quem somos em Ti e agir na dependência do Teu Espírito. Leva-nos ao Teu arrependimento, leva-nos à Tua transformação, leva-nos ao Teu quebrantamento, leva-nos à Tua compaixão, muda a nossa sorte como as correntes do Negueb, Senhor. Eu não acredito que nós seremos ousados em continuar fazendo as mesmas coisas. Pai, nos livra disso em nome de Jesus. Depois de uma pandemia dessa, depois que nós vimos, ó Deus, milhares de pessoas morrendo, nós ficamos trancafiados, os templos fechados. Pai, nós não podemos voltar e ser os mesmos. Nós temos que rasgar as estruturas de raciocínio que nós mesmos criamos e temos que buscar a Tua presença para saber o que o Senhor quer. Que o Senhor ponha caneta na nossa mão e caderno e que nós nos calemos para ouvir o que o Senhor vai falar e escrever exatamente o que o Senhor vai falar, o que o Senhor quer. Age nas nossas vidas, Pai. Abençoa cada um desses irmãos. Eu sei que há sinceridade no coração de cada um deles. Muitos são pastores, apóstolos. Muitos te servem. São ovelhas do teu rebanho. Que se alistaram, Senhor, para segurarem as pontas do altar a favor do Brasil. Senhor, contempla cada um. E que cada um no seu pelotão, que cada um no seu nível, passe por este arrependimento que vem do céu, a fim de que nós possamos enfraquecer os Golias no nosso país e o Golias-chefe no nosso país, e possamos receber as estratégias do teu coração e avançar
na conquista desta terra. Porque esta é a palavra do Senhor. Não tu mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme e não te espantes, porque Yahvé teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Senhor, recebemos a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Ai, que coisa gostosa, não é? A palavra de Deus. Como é bom. Amanhã nós estaremos aqui, queridos. Estaremos aqui, orando, buscando a presença do Senhor, servindo ao Senhor com alegria. Porque Deus tem coisas novas a ministrar ao nosso coração. Shalom, shalom. Nada de medo. Forte e corajoso. Forte e corajoso. É assim que Deus lhe vê. Forte e corajoso. Shalom, shalom.